trabalhadores foram embora, né, do acidente que aconteceu aqui. E logo depois da oração que nós fizemos a oração, eu peço 1 minuto de silêncio. Peço ao digníssimo vereador pastor Giovanni, que hoje abre essa reunião com uma oração. Presidente, eu ia pedir só também para abaixar amanhã as bandeiras, meio mastro. Meio mastro será abaixado e vamos decretar luto até sexta-feira, em nome das famílias. Lembrando que os vereadores devem fazer o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 18ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor vereador secretário pastor Giovanni Máximo que faça a leitura da ata da 17ª reunião ordinária de 2020. Câmara Municipal de Nova Serrana.
Ata da 17ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 9 do mês de junho do ano de 2020, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ricardo de Freitas Tobias. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava as seguintes matérias: ata da 16ª reunião ordinária, matérias do Legislativo Municipal, indicação 053 de autoria do vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro, indicação 056/2020 de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva, indicação 059 de autoria do vereador Sandro Moretti de Souza Silva, indicação 060/2020 de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Formação de comissão responsável pela análise da proposta de emenda 01 à Lei Orgânica, que modifica o parágrafo 2º do artigo 59 da Lei Orgânica de Nova Serrana. Matérias para votação: emenda 01 ao projeto de lei 140/2019, substitutivo. Projeto de lei 140, substitutivo, de autoria do Executivo Municipal. Veto do Executivo Municipal à proposição de lei 032/2020, referente ao projeto de lei 032/2020, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Feita a leitura da ata da 16ª reunião ordinária de 2020, esta foi aprovada e assinada pelos vereadores. Conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal. Mediante a votação simbólica, as indicações 053, 56, 59 e 60 foram aprovadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno. Foi formada a comissão especial responsável pela análise da proposta de emenda 01/2020 à Lei Orgânica, que ficou assim constituída pelos vereadores indicados: Aguinaldo Mendes Cordeiro, Idalino Rodrigues da Silva, Jadir Antônio de Oliveira, Remirto José Pedro e Walter dos Reis Melo. Realizadas as leituras, os respectivos debates e votações, constaram aprovadas as matérias: emenda 01 ao projeto de lei 140, substitutivo, com 12 votos favoráveis. O projeto de lei 140/2019, substitutivo, teve sua votação adiada. Após o debate, o veto do Executivo Municipal à proposição de lei 032/2020, referente ao projeto de lei 032, foi colocado em votação, em escrutínio secreto, sendo mantido com 13 votos favoráveis, sim. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada esta reunião, agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovado a ata lida. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Remirto. Boa noite, presidente. Cumprimentando a você, cumprimento os outros colegas, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, a imprensa aqui presente através do Tiago e os servidores da casa que nos auxiliam nessa reunião. Senhor presidente, eu gostaria neste momento só fazer um comentário da reunião que nós tivemos semana passada, a qual eu fui chamado como testemunho para 2 vereadores que estão afastados, o Juliano da Boa Vista e o Valdir da Festa Junina. O profissional que os 2 vereadores chamaram é o mesmo.
E eu achei que por bem aqui esclarecer, porque a fala da gente ali, você está perante a comissão e você tem que fazer um juramento de falar a verdade. Só que você fala a verdade e a partir dali você não tem mais direito à palavra. E após a sua fala, o profissional que os dois vereadores afastados chamaram para defendê-lo, ele desvia o que você fala. Então fica muito ruim porque há um transtorno danado para a gente que foi ouvido e para, no caso, o prefeito Eusébio Lago, que foi o presidente do PMDB e que o PMDB que está pedindo a cassação dos vereadores. Então, saiu nas redes sociais e muita gente ligou para mim, alguns mandaram áudio, e não foi bem o que o profissional aqui falou, que o prefeito tinha pedido dinheiro para que nós, suplentes, pudéssemos continuar no nosso cargo. Mas o contrário que eu falei ali, e o que houve, na verdade, foi o advogado que iria nos defender, assim que a proposta dele, ele que pedia esse dinheiro, esse montante de 30 mil reais para cada vereador. Então foi nada mais do que isso. E a conversa foi deturpada e dá um problemão, né? Porque você sabe que tudo que a gente fala aqui na Câmara tem os do prós e os do contra. Então uns acham bom quando você fala do outro e o adversário te critica, os do lado da oposição te elogia, então assim por diante. Mas isso não pode acontecer, porque eu acho que a verdade tem que ser dita e a verdade tem que prevalecer. Muito obrigado. Então está aí diante das falas do vereador Remirto, que naquela ocasião as falas do vereador Remirto, quando ele serviu de testemunha aqui, que as falas dele foi distorcida. Então está aqui o esclarecimento, vereador. Com a palavra, o vereador Cabral. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos estão assistindo. Presidente, eu quero falar sobre a minha indicação hoje. Estou indicando uma escola estadual, vou pedir uma emenda do Fábio Avelar, na região ali, Serra, Romeu Duarte, Baía de Jacense, que não tem uma escola estadual ali. Precisa muito pelo tamanho da quantidade, pelo tamanho da população que tem ali naqueles bairros. E sobre o que o Remito falou, presidente, a radialista até me pediu uma explicação, eu até mandei um áudio, mas o áudio chegou, acho que um pouco, meio tarde, ela não passou. O que houve lá, realmente, houve a reunião, procede, foi o executivo, a turma do executivo marcou a reunião com a gente. Quando nós entramos na reunião, os advogados pediram um certo valor que eu não lembro, para montar um processo de cassação. A gente não sabia a pauta da reunião, pelo menos nós encontramos lá na recepção do Hotel Liber. Então, assim, eu não aceitei, todos os vereadores que estavam lá no momento eu vi que não aceitaram. Então, assim, eu acho que foi isso que aconteceu. Assim que a gente entrou, eu acho que faltou só um vereador na época, que estava trabalhando, não sei, mas eu não vi, assim, o motivo, igual até o senhor Remito ficou preocupado. Eu falei, olha, acho que aconteceu muito, sempre tem que falar a verdade. E a verdade foi essa, foi esclarecida. 2 advogados pediram um certo valor para montar um processo, ninguém aceitaram. Eu falei que não sabia por quanto tempo que eu ia ficar nessa casa, eu não tinha ganhado, foi olhar assim, eu não ganhei a política, na verdade, eu assumi. Eu não tenho nada a ver com cassação, não tem nada a ver com afastamento desses vereadores afastados. Hoje a gente está vendo aí assim, a labuta que a gente está passando, um ano político. O José entrou com um pedido de cassação aqui, a gente está trabalhando sozinho aqui, não tem nem assim, era para, agora eu falei que o senhor, né, Jardim, nomear um advogado, alguém para falar o que é acusação. Não está fácil, a casa não tem estrutura, os servidores todos exaustos. A última oitiva a gente acabou aqui quase 8 horas da noite. Então, assim, quem está perdendo isso tudo é a população. Perdendo, assim, o custo e benefício todo. Eu vou falar só a verdade, eu vou falar que eu estou no meio. Eu acho que é o pior 4 anos que existiu na política nova serrana. Eu estou falando que eu estou no meio. Todos. A população está ficando só em segundo plano. É processo de cassação todo dia, oitiva, e vereador não é profissão. Toda hora a gente está aqui fazendo, tem o ofício que nós temos que fazer. Então, se o que houve foi isso na reunião, para mim não tem segredo nenhum, eu não sabia.
foi marcado. Então, assim, só tem que esclarecer isso. A radialista lá me pediu, mas eu acho que eu mandei o áudio meio tarde, não deu para ela passar. Os advogados queriam um processo, disse que era de Belo Horizonte. No momento ninguém aceitava, porque eu vi lá foi isso. Mais detalhes não recordo. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Presidente, eu quero fazer uso aqui da minha palavra como vereador e também trazer uma nota aqui a respeito de um convênio, de um projeto que nós aprovamos aqui. Então, eu quero fazer uso aqui das duas falas, como vereador e também como líder do governo. Eu quero agradecer aqui, na sexta-feira, dia 12, próximo passado, nós realizamos a campanha emergencial a pedido do Hemominas e, graças a Deus, nós tivemos um sucesso surpreendente. E quero agradecer aqui o prefeito Eusébio Lago, a Gláucia, a secretária de Saúde, os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Francinara da Rádio 98, a Lília Camargo, do Jornal Serranense e Rádio 98 também, o Wagner Henrique, da 96, o Hudson Lemos, do Gazeta, o Pierre Reis, da Rádio Real, o Israel Silveira, do Jornal Popular, e, em especial, cada doador que se dispôs a seu tempo em favor do próximo. E também eu quero agradecer aqui o prefeito pela limpeza, roçagem, sinalização ali de trânsito no bairro Santo Expedito, que realmente deixou a população daquela região ali bem satisfeita há muito tempo. O vereador Jadir até fez na última reunião aí também um agradecimento em cima dessa realidade. Havia um empreendimento de pedido tanto do vereador também quanto nosso em partes diferentes. Então, nós agradecemos aí o prefeito por esse atendimento aí à população ali do Santo Expedito. E também falar sobre a minha indicação 063, estou entrando aí com a indicação que indica o executivo a implantação de um albergue voltada para o acolhimento de moradores de rua e andarilhos que não possuam familiares em casa, ou melhor, aqui no município. A gente percebe que houve um anseio da população, houve um trabalho também por parte da casa, e eu vejo que seria muito importante essas pessoas, uma vez aí durante a noite, elas ter esse espaço. A gente espera que possa também ser alcançado esse desejo da população através do pessoal aí, dos andarilhos, aqueles que não têm a sua moradia em Nova Serrana. Também quero falar, nós aprovamos um projeto aqui, 96, ele foi muito discutido, e agora na parte da tarde eu tive lá junto com o presidente, e nós assinamos ali, fomos testemunha do convênio assinado com o Banco Brasil, e o projeto ao todo ele prevê a implantação da rede de iluminação pública de LED, aquisição de câmeras de monitoramento e equipamento para a instalação do centro de comando e controle, veículos para a Guarda Municipal, execução do georreferenciamento e além da modernização na gestão fiscal e tributária. A gente percebe que essa parceria do Executivo junto com a Câmara, porque esse projeto foi aprovado aqui, a gente percebe que os corredores de Nova Serrana, essas ruas principais de Nova Serrana, tanto aí pegando aí o Romeu Duarte, o Planalto, o bairro São Geraldo, vão ter aí nos seus corredores, aonde foi feita essa mudança no trânsito, nós vamos ver aí uma iluminação de ponta, e nos bairros, principalmente, será descentralizado esse monitoramento através aí das câmeras, que é de última geração, ela tem uma definição, e eu me lembro até que, me parece que foi o professor que falou, que poderia ver aí até a pinta do rosto. Vereador, seja breve, que o tempo já foi expirado. Eu estou falando como líder do governo. Como agora, líder. Tá? Tudo bem. E então, sim, a gente percebe que realmente é
uma aquisição de ponta, a gente sabe que agora esses 5 milhões vão ser investidos, como está realmente no projeto 96, aonde nós aprovamos aqui na Câmara, e isto faz com que a Prefeitura, através do georreferenciamento, o município vai estar tendo uma possibilidade de ter uma arrecadação tributária maior devido a esse georreferenciamento, e que foi também uma indicação nossa no ano de 2017, nós fizemos essa indicação, até foi uma proposta indicada pelo, então, procurador-geral da Câmara, que era o doutor Marquinhos. Então, nós estamos aí com essa grande conquista, né? Hoje, liberada ali pelo Banco Brasil, e nós cremos que, dentro em breve, essa obra já está sendo executada, né, para que a população de Nova Serrana, até no final do ano, na virada do ano, vai estar desfrutando dessa tão grande conquista pela parceria aí, juntamente com essa Câmara. Agradecer o empenho, né, do prefeito, agradecer o empenho dos vereadores. Exaustivamente foi discutido esse projeto e foi aprovado, e nós podemos desfrutar aí dessa graça de poder ver a cidade vivendo essa grande conquista, uma iluminação aí, o georreferenciamento, o monitoramento, que vai trazer uma grande garantia, principalmente para os bairros Romeu Duarte, São Geraldo e o Planalto, que serão bairros que vão ser trabalhados dentro desse monitoramento aí, conquistado aí juntamente com essa casa, a Prefeitura, e a gente agradece muito. Obrigado. Então está aí as falas do vereador. Mais algum vereador? Presidente. Com a palavra, vereador Jadir. Na sua pessoa, presidente, eu cumprimento a todos. Presidente, como foi adiado a votação do projeto 140 na terça-feira passada, e já está marcada uma reunião para as 13h30, às 14h30, né? Ou melhor, 15h30 da quinta-feira. Eu tive conversando com alguns mototáxis, e eles me pediram que Vossa Excelência liberasse que a reunião, em vez de ser no seu gabinete, fosse aqui no plenário, pelo fato que eles questionaram, até pediram, de preferência, se o representante, o advogado que acompanhou alguns deles, trouxesse nomes de quem ele representa, porque vários que eu conversei, eles não se sentem representados, eles não foram procurados, eles não fazem parte disso. Então, eles querem participar, ter voz ativa, não pelo representante, mas por si só, cada um deles. E tanto os mototáxis quanto os mototáxis de aplicativo, porque é de interesse de todos esse projeto. Porque os aplicativos também, eles têm o entendimento de que afeta eles também. Então, de forma que eles querem participar da discussão. E até interessante que nessa reunião, quem sabe, eles possam ter um entendimento para criar uma associação. E dentro dessa associação, eles vão ter mais possibilidades de evitar clandestinos, né? Então, tem que ter um diálogo maior, já que adiou o projeto, que possamos discutir, né? E eu queria também, no caso, agradecer também ao Executivo por atender um dos pedidos meu, que foi tirar o ponto dos táxis da Rua Coronel Martim Feira Amaral, passando para a Travessa 13 de Maio, que melhorou muito. Já teve várias pessoas dizendo o quanto melhorou, porque eu passei ali, é mais largo, o trânsito é menos complicado do que a Coronel Martim Feira Amaral. Então, presidente, na quinta-feira, às 13h30,
mototáxis, tanto os mototáxis às 15h30, né, todos os mototáxis. Obrigado. Se o pedido será aceito, faremos a reunião aqui no plenário. Mais algum vereador? Presidente, Com a palavra, vereador William. de maneira nenhuma questionando aí a ação, né, do vereador de solicitar a mudança, né, do ponto de táxi. Se melhorou o trânsito, nós não temos nem que questionar. Melhora para toda a cidade. Mas nós temos que ver se nós temos a mesma força que nós tivemos para mudar um ponto de táxi, para tirar do mesmo local os clandestinos. Porque senão nós melhoramos para a cidade e facilitamos para os clandestinos, tirando deles os concorrentes, que são os legalizados. Em relação a essa questão de chamar a categoria dos mototaxistas, nós temos aí, às vezes eu confundo a cor, o Dóia vai me corrigir, os vermelhinhos, os amarelinhos e azulzinhos. São as 3 cores. Nós temos que ver quem está cadastrado nesses pontos para ver quem de fato é a categoria. Porque também chamar para a discussão os clandestinos é dar voz e vez àqueles que não deveriam tê-la. A questão da associação, até agora eu não consegui compreender se existe a representação formalizada, no qual o advogado representa uma associação. No caso dos táxis, eu sei que existe uma associação, e o advogado é contratado pela associação. No caso dos mototaxistas, eu não sei como que está funcionando esta situação. Então, passado esse primeiro assunto, eu gostaria também, nesse momento, de agradecer aí o projeto de lei 041, encaminhado pelo Executivo. Peço aos colegas vereadores até uma certa prioridade. É um assunto que nós temos debatido na Comissão da Pandemia, desde o início dos trabalhos. Vereadores como Cabral, Terezinha Célia do Carmo, têm colocado essa questão. Nós temos defendido muito a questão de prorrogação do prazo dos impostos, né? O vereador Zé Alberto também já participou de discussões referentes a essa temática. Nós estamos vendo aí que o IPTU está sendo prorrogado sem juro e multa. Também nós estamos vendo prorrogado o ISS, prorrogado a taxa de licença e localização. Então, é um trabalho que nós temos aí convicção de que vai dar certo e que tem tudo para ser aprovado e dar mais essa comodidade para a população. Em relação à questão das comissões, processo de cassação, nós temos feito aí o nosso trabalho, defrontado, claro, com as dificuldades. Reconheço aí as falas do vereador Remito, quando fala que muitas vezes as questões são distorcidas. Hoje nós tivemos um trabalho também de oitiva, no caso de um processo em específico, e é uma situação nova para todos os parlamentares. Os parlamentares aqui, presidente, não são juízes. Muitas das vezes nós temos que nos remeter à assessoria jurídica, porque nós não somos juízes, mas nós devemos seguir os princípios constitucionais, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, e a todo momento sendo até ameaçados, no bom sentido, né, se é que existe bom sentido para isso, de tomar um processo até com indenização por não seguir o que recomenda a lei. Nós estamos lidando com coisa séria, é um processo. O fato dele ser no legislativo não quer dizer que ele não seja um processo e que ele tenha que preservar a essência de um processo, que está assentado em uma denúncia, onde tem denunciante, denunciado e aquele que julga. Se a gente não tem uma dessas pontas, nós estamos capengas. Então, presidente, é essa a mensagem que eu queria passar nessa noite. Sim, mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador José Alberto. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, as pessoas que nos assistem através da internet. Senhor presidente, pedi o senhor para estar pedindo o pastor Giovanni para estar lendo esse requerimento. Peço ao pedido do vereador Zé Alberto, passo ao vereador pastor Giovanni que faça a leitura do requerimento. Requerimento /2020, Nova Serrana, 16 de junho de 2020.
Excelentíssimo vereador Ricardo de Freitas Tobias, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Assunto: solicitação. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me para solicitar a Vossa Excelência que seja solicitada ao prefeito, senhor Eusébio Rodrigues Lago, recapeamento asfáltica e sinalização de trânsito em toda a extensão da rodovia Carmen Duarte. O recapeamento asfáltico e a sinalização de trânsito na rodovia Carmen Duarte é muito importante para o deslocamento seguro da população residente em Boa Vista, Água Espraiada, Antônio Venâncio e adjacentes. A via encontra-se em estado crítico de conservação, com estragos visíveis, acarretando vários transtornos à população, ocasionando acidentes, prejudicando também o tráfego de veículos e o desenvolvimento local. Por isso, faz-se necessário tal solicitação. Diante do desgaste, o translado pela rodovia Carmen Duarte vem trazendo transtornos sociais e econômicos para a população que precisa diariamente fazer uso do referido trecho. Portanto, considerando a relevância do objeto desta proposição, faz-se necessária a aprovação deste requerimento. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 16 de junho de 2020, José Alberto Fonseca da Silva, vereador do PDT. Senhor presidente, a gente tem algumas pessoas falando que esse recurso que está fazendo ali na pista de cubo, próximo da APAI, que esse recurso era para fazer esse asfalto da rodovia Carmen Duarte. Então, eu gostaria também de pedir ao senhor para estar encaminhando um ofício, para estar tendo esse esclarecimento do executivo, se esse recurso que está fazendo o asfaltamento ali naquela proximidade da APAI, ali na pista de cubo, se é realmente o recurso que era para ir para o estado da Boa Vista. Eu gostaria de estar pedindo ao senhor para fazer esse requerimento. Também outro requerimento que eu não sei se chegou a resposta aqui é a respeito das cestas básicas, que eu pedi ao senhor para encaminhar um ofício pedindo as notas. E o outro é das máscaras, porque também está tendo denúncia a respeito dessas máscaras. Então, gostaria de estar pedindo ao senhor para ver se já chegou essa resposta aqui nessa casa. No dia de hoje também, lamentar pelo episódio acontecido aí na fábrica em Nova Serrana. Foi aí essa notícia triste para Nova Serrana. É o que eu queria falar nessa noite de hoje, senhor presidente. Será encaminhado ao executivo seus pedidos, vereador. Com a Pela palavra, ordem, vereadora Terezinha. Boa noite a todos os vereadores, a todos os servidores, a imprensa aqui presente, aos assessores. Quero cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando através da internet, em especial toda a minha família. Agradecer a todos pela mensagem de carinho e conforto que recebi pela perda da minha sogra Inês Ferreira Campos. E nessa noite peço a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos destes jovens, que perderam suas vidas trabalhando, que Deus possa abençoar o caminho deles. E dizer nessa noite também, pastor Giovanni, que eu fico feliz, porque albergue é um sonho que eu e o William, nós fizemos aqui uma audiência pública, e é um grande sonho nosso conseguir esse albergue em Nova Serrana. Albergue é algo de extrema necessidade. Inclusive, nós fizemos a audiência pública para falar do assunto, onde foi encaminhado ao Executivo, mostrando vários pontos, que precisava ser acrescentado nesse albergue. E se esse albergue for construído, será uma grande vitória para acolher nossos irmãos moradores de rua. Desde já, antecipo agradecimento na certeza que mais um clamor da população vai ser realizado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Presidente, só fazer uma resposta ao vereador Zé Alberto. Ele questionou Vossa Excelência e o senhor falou que vai encaminhar ao Executivo. A questão da cesta básica já foi respondida, eu já recebi a resposta no gabinete. Eu acho que um dos pedidos foi feito pela Comissão da Pandemia. Chegaram as notas fiscais, em torno de 480 cestas foram adquiridas, eu acho que umas 4 notas diferentes. Então, caso o senhor até autorize a correspondência que foi encaminhada ao meu gabinete, eu posso tirar a cópia e passar para o vereador Zé Alberto. Sim, está autorizado. O
vereador William vai passar a copa para você, vereador. Com a palavra, vereador Dóia. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Pedir a Deus que conforte o coração de todos os familiares, né, da tragédia de hoje que aconteceu. E, presidente, falar a respeito da reunião que teve, assim que a gente entrou lá no Hotel Liber, lá, né? Eu até mandei um áudio lá para a Lília Camargo, um dia lá. Aconteceu sim, eu estava presente, foi até o senhor Enéas, né, que ligou para mim, fui lá. Tava 5 vereadores suplentes mesmo lá. Tinha outro que não estava lá através do trabalho dele, né, que não pôde participar, mas também eu acho que foi convidado. Tinha o advogado lá sim. Depois o prefeito chegou, o José Blark chegou e questionou a gente lá, tudo reunido. Os 5 vereadores que estavam presentes lá, pediu uma quantia, que eu não sei o valor a respeito da reunião. Como eu não aceitei, ninguém aceitou, no momento que eu estava lá, eu não vi ninguém aceitando também, entendeu? Então, sai tiremos e viemos embora. Eu só recordo disso. O valor não estou lembrado, entendeu? Na época que a gente teve lá, que quando ele falou o valor lá, todo mundo já assustou. Nós estava entrando, entendeu? A gente, igual disse o vereador Cabral, nós não ganhamos, nós entremos porque aconteceu o que aconteceu aí hoje, que é uma realidade que a cidade está passando. Então, só recordo disso. Nem o valor mesmo eu não lembro, entendeu? Então, no momento é só hoje que eu queria falar. Tá, obrigado. Então, pelo que nós entendemos aqui, então foi o advogado que pediu esse valor. Foi sim, um advogado lá de Belo Horizonte, que se eu ver ele hoje, eu nem recordo, que eu nunca vi na minha vida, não sei quem é. Entendi. Entendeu? Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Palavras. Com a palavra, vereador Sandro Moretti. Boa noite, presidente, colegas vereadores, internautas, imprensa. 15 de junho aí, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra os Idosos, né? Deixo aqui um abraço a todos os idosos. Tenho certeza que todos nós temos um idoso aí querido em casa. Gostaria aqui também de mencionar sobre o acidente na cidade hoje, onde 2 adolescentes morreram, Carlos Rodrigues de Paula e Paulo Vitor Fernandes da Silva, ambos aí de 16 anos, 2 jovens começando a vida, né? Eu sou pai, meu filho tem 6 anos, eu imagino a dor que esse pai está sofrendo agora, ainda mais depois de ver imagens aí fortes na internet do próprio filho naquelas condições, né? Nesse momento de dor, também de sofrimento, quero aqui deixar o meu abraço de conforto aos familiares e amigos e todos os trabalhadores que nessa fábrica prestavam seu tempo em serviço para levar aí o pão de cada dia para os seus lares. Gostaria também de falar da minha indicação, Ricardo. A indicação hoje vai abordar ali a Rua Padre Libério, né? Ela começa ali no bairro Santa Maria e desafoga no centro da cidade. A importância de fazer ali o recapeamento da rua, devido às mudanças feitas no trânsito da cidade, consequentemente naquela região, a Rua Padre Libério tem recebido um grande fluxo de veículos, tendo em vista que grande parte do trânsito vindo dos bairros Romeu Duarte, Jardim Padre Libério, Jardim Padre Lauro e Dom Bosco, passam obrigatoriamente por essa rua, interligando-as ao centro, né? Todos nós sabemos que a Rua Padre Libério hoje se tornou uma das principais ruas de Nova Serrana, que interliga os bairros lá, vindos do Romeu Duarte ao centro. Por se tratar de um asfalto antigo, né, que foi fortemente danificado pelas fortes chuvas que caíram sobre nossa cidade há alguns meses, será aí de extrema importância, Ricardo, o recapeamento total da Rua Padre Libério, observando também a sinalização efetiva que vai ter que ser feita no local. No mais, é isso. Boa noite a todos. Muito bem, vereador. Senhor presidente, me concede um minuto, por Sim. favor? A moradora da rua Pará de Minas, que é na Praça Maria Ernesto, a Geralda, né, que é a AG, está pedindo para enviar um ofício ao Executivo para que pinte a faixa de pedestre, porque quando não está pintada ali, ocorre acidente toda semana. Então, é um pedido, né, da moradora, e eu gostaria que o senhor enviasse para o Executivo, por favor. Será encaminhado, vereadora. Obrigada. Mais com a palavra, vereador Idalino. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa, a pessoa do Tiago, sempre presente, né, as internautas. E eu comungo com a fala aqui do colega
Sandro, a respeito, né, da fatalidade que aconteceu na cidade hoje, essa tragédia, 2 adolescentes, né, que perderam suas vidas, trabalhando, estavam ali no seu trabalho, né, e as pessoas também que foi atingida, né, também está, né, enferma, e pedir também que as pessoas não fiquem compartilhando esse tipo de vídeo, desde que a imprensa faça o trabalho, né? A imprensa está aí para isso. As pessoas às vezes compartilham um vídeo ali, é muito triste, uma mãe, um pai, ver a situação de um vídeo daquele de um filho. As pessoas só ficam compartilhando, né? Não tem, às vezes não põe ali nem para tampar um pouco a imagem. A imprensa está aí para fazer o trabalho. E as pessoas gostam de ficar divulgando essas imagens, e a gente vê que a pessoa só fica compartilhando e mandando em vários grupos, repetindo várias vezes. Isso é muito ruim, muito feio, muito triste para a família, né? Imagina você deparar com seu filho, ver um filho seu naquela situação ali. Para essa pessoa que tem consciência na hora de fazer isso, né? Muito triste, né? Que Deus conforte o coração dessas famílias aí que perdeu, né, esses 2 jovens. Também quero pedir também, né, a oração à família da sogra, né, da Terezinha, da mãe de Joãozinho, que Deus conforte o coração dele, né? Muito, né, a gente perder a mãe da gente, né? A gente sabe que nossa vida aqui nós estamos de passagem, mas a gente não aceita, né? Mas Deus sabe o que faz. E também comungar com a fala aí do vereador, do colega, também a respeito dos mototáxis. Vamos estar ouvindo os 2 lados. São muitos mototáxis que estão trabalhando aí, precisando de trabalhar. Eles só tem aquilo ali para trabalhar, para se manter, o pão de cada dia deles. Que seja feita a reunião aqui mesmo com todos os mototáxis, para a gente ouvir todos, né? Não são uma classe, mas ver todas as classes ali, né? As categorias dos mototáxis, principalmente, a gente sabe que tem uns que trabalham de aplicativo, outros pagou seu ponto, mas é momento da gente ouvir todos eles, porque eles precisam trabalhar. Vamos ver a melhor forma para não atingir nenhum dos lados. Então a minha fala é essa, e quero agradecer a todos, né? E também estive visitando algumas indicações minhas que foram feitas nesse mandato, né? E depois a gente está falando mais. Boa noite, muito obrigado. Com a palavra o vereador Walter. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, internautas, imprensa que está aí, com o Thiago. Senhor presidente, eu quero falar da indicaçãozinha minha aqui. Indicaçãozinha não, indicação grande. Indicação minha aqui que eu estou indicando para estar pintando o centro social de Ripas e a pracinha, que está muito deixada lá em Ripas. Lá. Fui lá, visitei, tirei umas fotos, mas eu não quero pôr foto esse negócio, para ver o que o prefeito pode estar fazendo para a gente. E também, quando a gente bate, a gente fala, critica, a gente tem que elogiar. Quero dar os parabéns pelo diretor da UPA, que o grande atendimento está fazendo lá. Várias pessoas me ligando, falando comigo, está muito bom o atendimento lá. Mesma coisa que no diretor do Hospital São José. Diz que está bom, mas bom mesmo. Melhorou 100% o atendimento na UPA e no Hospital São José. E também eu quero deixar um forte abraço para todos os familiares também dessa tragédia que aconteceu hoje. Sou amigo da família, vizinho meu. Conheço a família dos 2 meninos que morreram da Romeu Duarte, 16 anos cada um. Um deles era até colega do meu menino. Eu quero deixar um imenso abraço para toda a família aqui, meus sentimentos do fundo do coração mesmo, que uma perca de 2 jovens, 16 anos, o futuro pela frente todo. E eu acho que é a primeira, a gente tem que cuidar muito a partir de hoje, com os empresários, está olhando isso aí, que acho que é as 2 primeiras mortes que aconteceu em Nova Serrana com incêndio. Uma tragédia dessa aí. Eu acho que a partir de hoje os empresários vão ter que ter mais providência. Eu acho que eles vão ser muito fiscalizados a partir de hoje, para não estar acontecendo uma tragédia dessa com 2 jovens aí, que é uma perca muito grande. Senhor presidente, também um boato aí, que está ficando até chato na rua aí já, negócio que o prefeito pediu 30 mil, não sei o quê. Ô, gente, as coisas, primeira coisa, a gente tem que saber as coisas para a gente estar falando aquilo ali. Eu fui convidado pelo Enéas, não sabia,
para estar uma reunião, foi eu e 5 vereadores, eu acho que não foi só o Zé Alberto que não foi nessa reunião. Não teve nada disso, que prefeito pediu nós 30 mil reais, não existe isso. Eu não fiquei na reunião até acabar, que eu tinha meu comércio para abrir, mas o que tem lá, nós conversou, ele queria orientar a gente para ver se pegava esse processo de cassação com a gente, ele até falou um valor lá, também eu não me lembro quanto que foi esse valor, que se eu soubesse eu falava aqui, mas não teve nada disso. Depois que o prefeito, eu estava saindo, o prefeito chegou, mas de mim, se quiser investigar, eu pode investigar, mas o que aconteceu foi isso, não teve o prefeito, pediu dinheiro, não teve nada. Boa noite, presidente, obrigado. Mais algum vereador que não fez uso da palavra, quer fazer uso da palavra? A pedido do vereador Dóia, está sendo retirado de pauta aqui a entrada do projeto 042/2020. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Ofício do Gabinete 351/2020, que encaminha o projeto de lei 041/2020, que estabelece novas datas de vencimento do imposto predial, territorial urbano e demais tributos municipais vencidos em 2020, em virtude do contexto da calamidade e de todos os seus desdobramentos sociais e financeiros. Matérias do Legislativo. Indicação 061/2020, que indica que se estude a possibilidade de construir uma escola estadual no bairro Monte Serra, de autoria do vereador Cabral. Indicação 062, que indica que se estude a possibilidade de fazer o recapeamento da rua Padre Libério, no bairro Frei Paulo, e em toda a sua extensão, de autoria do vereador Sandro Moretti. Indicação 063/2020, que indica que se estude a possibilidade de implantar no município de Nova Serrana um albergue voltado para o acolhimento de moradores de rua e andarilhos que não possuam familiares no município, de autoria do vereador Pastor Giovanni. Indicação 064, que indica a necessidade de proceder à pintura da praça e do centro social da comunidade Ripas, de autoria do vereador Zé Faquinha. Peço aos vereadores que tomem assento nos devidos lugares e, conforme o parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneçam sentados aqueles que concordam com as indicações lidas. Declaro aprovadas as indicações 061, 062, 063 e 064/2020. Passaremos agora à discussão e votação da proposta de emenda 01/2020, a Lei Orgânica que modifica o parágrafo 2º do artigo 59 da Lei Orgânica de Nova Serrana, de autoria do Poder Legislativo Municipal e proposta pelo vereador Cabral. A proposta de emenda à Lei Orgânica será considerada aprovada se obtiver 2/3 dos votos do membro da Câmara. Lembrando ainda que o presidente também vota na emenda da Lei Orgânica. Coloco agora em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2020. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Eu sou favorável à proposta, né, de emenda à Lei Orgânica, desde que não contempla o direito de reeleição. Os 2 anos eu sou favorável, né, porque 1 ano eu já fui presidente e já sei realmente o quanto que 1 ano é insuficiente para que a gente possa conseguir implementar as ideias. Como presidente, que no decorrer de 1 ano é muito pouco, porque a gente passa os primeiros 6 meses resolvendo questões da gestão anterior, né, ajustando, adequando, e depois o restante eu creio que sobra aí poucos meses para poder fazer alguma coisa segundo a ideia de cada presidente. Então eu sou favorável à proposta aí, né, do Cabral,
da eleição para 2 anos direto, mas fazer uma emenda, se for aceito pelos colegas, uma emenda rejeitando aí a reeleição. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir. Presidente, eu manifestei quando houve a proposta, até não há minha assinatura, porque no dia eu não concordei. Mas, pensando melhor, analisando todos os pontos, porque infelizmente tem pontos negativos também, mas a prova que uma boa gestão, no caso de 2 anos, propício, se for bom, até mesmo uma reeleição mantendo-se os 4 anos, assim como é na esfera federal e estadual, é interessante sim, desde que não elejam um desprovido de graça, conforme nós tivemos aqui na gestão 2018. Mas espero em Deus e aos eleitores de Nova Serrana que eu continue, porque eu vou cobrar, eu vou ficar no pé mesmo, porque é dinheiro nosso, ele tem que ser bem gerido, ele tem que ser, essa casa tem que fazer jus o nome, o que ela tem. Então, eu voto a favor, sim, dos 2 anos de mandato com probabilidade de reeleição. Com a palavra, vereador Remirto. Presidente, a respeito desse, nós estamos comentando aqui, eu sou contrário. Pelo seguinte, eu vou justificar, porque pode ser reeleito. Então, eu acho assim, a pessoa, o vereador que é eleito por um mandato, 1 ano, se ele for bom, ele pode ser reeleito. E se o vereador for muito ruim, aí você é obrigado a aguentar 2 anos? Então, aqui, eu não sei, eu desconheço, desculpe aí, mas quando o presidente é muito ruim, ou o prefeito, ele comete algum delito, se faz o impeachment. E se o presidente da Câmara, tem jeito de fazer o impeachment dele? Não sei. Então, é mais complicado para você retirar. Então, eu sou favorável a 1 ano. Se ele for bom, logicamente, os vereadores vão ter o bom senso e vão eleger por mais 1 ano. Obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador William. Presidente, esse aí é um dos poucos projetos que eu acho que ele vai ter uma votação hoje, daqui 10 dias, quando for a segunda apreciação, vai ter vereador que é contra a emenda, que vai passar a ser favorável, tem vereador que era contra o projeto, vai ser favorável, aquele que era favorável vai ser contra a emenda e vice-versa. Por isso que a alteração da lei orgânica, ela tem essa formalidade a mais. 2/3 dos membros, então é a maioria qualificada, e 2 votações com intervalo de 10 dias. O próprio vereador Jadir disse que ele mudou de opinião. E eu me recordo muito bem o argumento que ele utilizou quando ele foi contrário e eu fui favorável. O argumento dele é que, se o presidente for ruim, a gente tira com 1 ano, não era? Não era esse o argumento? Então, com a emenda agora, e ele é favorável, com a emenda agora, se ele for ruim, a gente não tira ele com 1 ano. E se ele for bom, ele fica 2 anos, mas ele já ficaria 2 anos com a reeleição, porque aí votaria nele novamente, ele ficaria 2 anos. E, na verdade, o que nós estamos tirando é a consulta. Vai ser 2 anos, mas nós estamos tirando a consulta daqui a 1 ano, se esse continua ou não. Então já está dando ele autorização para 2 anos direto. E retirando, claro, a reeleição, porque ele não ficaria mais do que isso também. Não é isso? Então a única coisa que está acontecendo é autorizando ficar 2 anos. Então eu estou ainda pensando prós e contras, porque existem prós e contras em todas as propostas. Se eu falar recondução, para ficar 4, tem contra. Prós e contras, não é pessoa contra, não. E tem favoráveis também. Essa Câmara foi construída porque teve uma gestão que pôde ficar 4 anos, concorda? Senão, quem assumisse poderia simplesmente falar, não, eu não vou seguir com o projeto. Da mesma maneira que 1 ano só, presidente, existe o toma lá da cá, ou seja,
o presidente ele é eleito com um grupo e tem que continuar fazendo as vontades daquele grupo ou trazendo membros através de favores, isso não é aqui não, em qualquer Câmara, para ele, no final do ano, receber o aval para mais um período de 1 ano. Aí a gente percebe que 2 anos direto tira essa negociação que se arrasta 1 ano. Estão vendo que em todos os sentidos tem ponto contra, ponto favorável? Ponto favorável, 1 ano por mais 1 ano. Daqui a 1 ano eu vou pensar se isso foi bom e eu vou deixar ele ficar mais 1 ano. Ponto bom de ficar 2 anos, não tem um toma lá da cá. Ponto bom de ficar 4 anos, grandes projetos, uma rádio legislativa, uma ampliação da nossa casa legislativa, alterações na nossa legislação no que refere ao regimento interno, à lei orgânica, a consolidação das leis municipais. O próprio pastor Giovanni iniciou, né, pastor? Um trabalho nesse sentido, nós participamos disso, e nós tivemos trabalho frustrado, porque aqueles atores que participavam disso, posso citar o nome, porque a gente não estava fazendo mal, a gente estava fazendo bem, doutor Marquinhos, né, que eu tenho a liberdade de chamar de Marquinho, e o doutor Ezequiel. Não teve continuidade, aquele trabalho que nós tivemos, indiferente de eu continuar, o senhor continuar na vereança, não teve como dar continuidade. Então, assim, todas as propostas, elas têm ponto positivo e ponto negativo. Indiferente do resultado que tiver nessa noite, eu não quero que o colega olhe para o outro como, esse aqui não está do meu lado na votação. Pode ser que na semana que vem, aquele que era favorável mudou de opinião e aquele que era contrário também mudou de opinião. Ou aquele que era contrário resolve aderir àquele que é favorável, ou aquele que é favorável resolve aderir àquele que é contrário. Eu acho que é uma discussão que ainda vai se arrastar até a segunda votação, indiferente do resultado. Confesso que o meu voto dessa semana não pode ser necessariamente o daqui 10 dias, mas eu gostaria de ouvir mais os colegas nos pontos favoráveis e contrários para me poder formular. Eu sou uma pessoa que assinou o requerimento junto com o vereador Cabral, não vou retirar a minha assinatura, acredito que está na hora da gente fazer essa discussão. A Assembleia funciona dessa maneira, o Congresso Nacional, as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara, funciona também com mandato de 2 anos. O diferencial é que lá tem recondução, aqui também seria igual, mas a proposta da emenda é tirar a recondução por mais 2 anos. Gostaria, presidente, só para finalizar, de alertar as pessoas que estão em casa, a imprensa, Jornal Popular sempre presente, e os ausentes, que acabam pegando uma carona nas informações do Popular, mas que, claro, mesmo pegando essa carona, ou ouvindo o que nós estamos falando, pode distorcer um pouco as coisas. Nós não estamos legislando em favor de nós mesmos. Afinal, ninguém aqui tem cadeira garantida na próxima legislatura, isso é para a próxima, né? Isso não é para o presidente Ricardo ficar mais 1 ano. O mandato de todo mundo aqui acaba em 31 de dezembro, se nada mudar, né, 2020, e acho que não vai mudar, e a partir dali vai ter novos membros na casa, talvez até um novo prefeito, e vai ter outros grupos políticos, um terceiro, um quarto, nós não sabemos o dia de amanhã. Vai ser uma realidade que vai ser votada na outra legislatura. Está entrando em vigor agora, mas isso é para outra legislatura. Nós estamos vendo aquilo que nós tivemos dificuldade nessa legislatura, dessa insegurança jurídica. Por exemplo, se fosse um mandato de 2 anos, a própria Terezinha Célia do Carmo Silveira estaria aí, se fosse o primeiro ano, né, daquela gestão no qual tivemos o presidente afastado, ela continuaria o trabalho dela e não faria apenas um tampão. Então, assim, é pontos positivos, é ponto negativo, e eu gostaria de não interceder mais, presidente, de ouvir mais para poder formar o meu voto daqui a alguns instantes. Obrigado. Presidente. Vereador William, nesse sentido, eu gostaria de ouvir a procuradora, a doutora Márcia. Presidente, só falar Qual a palavra, vereador Cabral? É o seguinte, é um projeto, foi muito bem dito para o professor aí, para o futuro. Eu não sei se eu vou estar aqui, é um projeto que você tem passado pela votação popular e ainda pelos ediles da casa.
Então, assim, não estou nem pensando que eu vou, né? Eu sou pré-candidato, nem sei se eu vou ganhar. Enfim. Olhando um ponto de administração, de administrador, não existe. Só vai quebrar esse paradigma se o senhor der conta. Todos os presidentes dessa casa que ficaram um ano só perderam a política. Eu não estou profetizando, eu nunca desejei nada ruim para ninguém. Mas o senhor aperta o pé, porque não dá tempo de fazer nada. É o que o pastor Giovanni explicou. O senhor não monta um plano de governo em 6 meses para executar ele em 1 ano. Agora, a pessoa que pensar assim, não, eu quero só passar lá e sentar, não tem muita vantagem não a pessoa ser presidente, não. A responsabilidade de fechar as contas, improbidade, é tudo para o presidente. A pessoa vive mais aqui do que em empresa, e não é profissão, vereador. Agora, quem achar que vereador é profissão, corporar mais essa cadeira, aí vai falar assim, não, eu quero ficar 1 ano também, por status. Porque para fazer nada, não dá conta de fazer nada, não. Nunca vai ter nem uma garagem, o cara num ano vai dar conta de fazer. Igual fizeram essa Câmara aqui em 4 anos. Olha no ponto administrativo. E a Câmara tem muito serviço para prestar para a sociedade. Quando o presidente pensar em montar qualquer projeto, aí que passa de agosto, começa a negociação já, para o próximo presidente. Ano a ano. Desmancha tudo. A pessoa que está no seu grupo político está com você, de repente já não vota em você mais. Você não tem estabilidade para fazer uma boa administração. Agora, quem não pensar em administrar, achar que não, o negócio é assim, pronto, ele vai achar que 6 meses tem que trocar em 6 meses. 1 ano para conhecer uma estrutura dessa, uma casa que pega quase R$1 milhão por mês. Agora que cortou o dinheiro do Fundeb e tudo, é fácil o cara administrar? O vereador, o presidente nunca vai dar conta de fazer as atribuições dele certinho em 1 ano, não. Isso é ruim até para a estabilidade do município, para o prefeito, para a própria harmonia dos 2 poderes. Então é o seguinte, eu estou apresentando esse projeto, quem estiver aqui no ano que vem, que for o presidente, e o projeto for aprovado, eu não vou ter pesar nenhum se não for aprovado, pode ter certeza. Eu estou apresentando um projeto como um administrador de empresa. Isso aqui é uma empresa. Isso aqui não é uma casa que não tem que ter administração, não. Eu falo hoje, o senhor está de parabéns a reunião que o senhor está conduzindo. Parabéns. Todo mundo sujeito a errar. Aí para você, mas se eu aguentar um presidente igual, por exemplo, alguém falou 1 ano, olha a boa presidência que o senhor fez hoje. E o senhor tem um coração bom. O senhor não negou nada para o vereador aqui dentro hoje até hoje. Nós acabamos de virar aqui no corredor, aqui, nós 2 nunca mudamos nossa amizade. O senhor nunca negou nada para mim. Então é o seguinte, eu tenho o direito de criticar um projeto, tenho o direito também de concordar ou não concordar. É a mesma coisa do projeto de apresentação que eu apresentei. Agora, se a pessoa quiser falar assim, não, é muito pouco, eu acho que a pessoa está sentindo que o ano que vem vai estar aqui e quer concorrer à cadeira. Aí é diferente, porque o voto popular não é fácil. E ainda tem o voto dos 13, que é mais difícil ainda. Eu tenho, assim, com toda a convicção, 1 ano vai ser difícil o presidente voltar para essa cadeira. Não é vantagem nenhuma ser um presidente. É o tempo de abrir a casa e praticamente fechar de novo. Porque o tal político tem vaidade. Ele é orgulhoso. Então, sim, minha opinião é essa. Eu apresentei o projeto. A emenda do senhor, pastor Giovanni, eu não acho ruim. Foi 2 anos, por muito que o cara, né, seja assim, lento, dá para fazer uma boa administração ainda. A proposta é essa, está aí para apreciar. Obrigado. Presidente. Eu quero passar primeiro, vereador, sobre a emenda do pastor Giovanni. Eu gostaria de ouvir a procuradora, doutora Márcia. Boa noite, senhores vereadores. É importante aqui observar que a proposta de emenda à lei orgânica que foi apresentada, ela só altera o parágrafo 2º do artigo 59 da lei orgânica, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 59, parágrafo 2º. A mesa diretora será eleita para o mandato de 2 anos.
Então, o que está em votação é só essa proposta. A emenda sugerida pelo pastor, ela encontra um impedimento no regimento interno, no artigo 104 do regimento interno. Por quê? A emenda, a proposta, ela pode ser colocada, sim, mas pelos autores e pela comissão especial que foi instituída nos termos aqui do artigo 104, parágrafo 1º, 2º e 3º, que trata sobre isso. Por quê? Ela, no plenário, ela não pode ser colocada nesse momento, emenda não, tá? Eu vou ler para os senhores o que fala o artigo 104 da proposta de emenda à lei orgânica. Artigo 104. A proposta de emenda à lei orgânica poderá ser apresentada conforme as regras de iniciativa previstas no artigo 74 da lei orgânica. Parágrafo 1º. Recebida será a proposta de emenda à lei orgânica numerada e publicada em Diário Oficial, permanecendo sobre a mesa pelo prazo de 5 dias úteis para receber emenda. Parágrafo 2º. A apresentação de emenda respeitará as regras de autoria do caput e, após o prazo de que trata o parágrafo anterior, somente poderá ser feita pela comissão que a apreciar. Parágrafo 3º. Fim do prazo de apresentação de emenda, será a proposta enviada à comissão especial para receber novo parecer. Então, neste momento aqui, se for de comum acordo aí, pôr em votação essa proposta, ela só pode ser votada dessa forma. É a questão de passar de 1 ano para 2 anos. Agora, se quiserem emendar essa proposta, eu recomendo que volte para a comissão especial para que seja feito essa emenda e voltar posteriormente para o plenário. Então, diante da explanação da procuradora, é melhor retirar o projeto. Melhor tirar o projeto, a gente... Então, o projeto será retirado para ser melhor analisado. Está retirado o projeto. Presidente, eu queria até sugerir aqui que, uma vez que há uma mudança na lei orgânica, e a gente já viu aqui alguns contrapontos, que fosse proposto que se achar conveniente, nós, os vereadores, reunir todos e cada um fazer colocar seu ponto de vista, e se houver mais alguma necessidade, pode ser feita, hein, doutora? Pode ser feito mais alguma alteração dentro desse aspecto aí, retirando o projeto? Sim, sim. Pois é, mas... eu creio que seria importante. Até depois da fala do William que eu estou pensando. Um posicionamento também que eu tenho é o seguinte, doutora, eu não fiz essa consulta porque eu não faço parte da comissão que analisou a proposta de emenda. A proposta de emenda à lei orgânica, ela tem um rigor, ela tem um quórum, ela tem uma formalidade, e alteração de regimento não. Nós temos que ver também se não há necessidade de uma proposta de alteração ao regimento para adequação à lei orgânica. Aguardando. Sim, e tem essa questão aí das emendas, porque vai ter que passar pela comissão novamente. Porque a comissão não pode analisar apenas a alteração proposta aqui pelo vereador Cabral e os demais membros que subscreveram. Porque qualquer alteração na lei orgânica, seja uma emenda, seja um inciso, é uma alteração à lei orgânica. Ela não deixou de ser. Talvez eu alterar um inciso de uma lei orgânica, tem um efeito na vida das pessoas e da própria Casa Legislativa muito maior do que alterar um caput, dependendo do inciso que eu estou querendo alterar. Então, tem que ser discutida essa questão, e eu acredito que tem que ter outras emendas, inclusive, até para ter a possibilidade de cada legislador de
posicionar, se ele quer dessa maneira, se ele quer daquela outra maneira, né? A gente não sabe. E também mostrando para os senhores que isso aqui é o seguinte, nós estamos votando aqui, nós temos que jogar as claras, nós estamos votando aqui 2 anos, sem recondução, com uma proposta de emenda que retira a recondução, só que amanhã ou depois, se entrar uma proposta para retirar somente a parte que fala que não pode ter recondução, a pessoa vai ser, se quiser, vai ser candidata, vai ser eleita e vai ficar 4 anos. Né? Só isso. Então, diante dos aqui, tiramos, então, a proposta de emenda 01/2020. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião. Mas não vai deixar os outros vereadores que quer falar, não? O vereador. Mas todos os vereadores falou e... Não... tenha vontade, por favor. Não, mas... Volta. Oi? Foi retirado o projeto, vereador.